Hopoimen Hokalos. Eu sou o bom pastor. Reverendíssimo diácono, caros filhos, podemos encontrar tal passagem no capítulo 10 de São João e ver aquilo que ele mesmo nos diz. Eu sou, o modo mais correto de traduzir, o belo pastor. Aquele pastor que é reto. Aquele pastor que sabe o que deve fazer. Do qual traduzimos diante deste conceito derivado, a bondade. Eu sou o bom pastor. Mas o que é pastor? Uma realidade tão distante, a gente não tem isso. Ainda que aqui em meio a nossa cidade tenha fazendas, mas não vemos isso. Pastores, a gente no máximo vê a imagem bonita do bom pastor, olha que lindo, mas só. Mas o que é o pastor? Uma questão que foge ao nosso entendimento. Não temos esse conhecimento vivencial, mas o povo de Israel tem. O que é o pastor? Quando nosso Senhor fala isso, ele sabe que aqueles que ouvem, o povo de Israel sabe, porque toca na sua história. Abraão, Isaque, Jacó, os patriarcas eram pastores. Davi, grande modelo de rei, era pastor. Eles sabiam o que é pastor. Falar sobre pastor, para eles, era algo palpável. Remontava tanto a sua história, ainda que naquele mesmo período da história existissem pastores, mas o principal elemento era remontar a isto. Aquele povo que era nômade e pastoreou. E tinha isso como marca. E o pastor, diante da história que vemos, o povo de Israel tinha que ter essencialmente duas características. Primeiro, a defesa. Ser o xerife, ser o guardião. E depois, a proximidade. A paternidade exercida, o companheirismo. A defesa, porque o pastor tinha que ser forte para defender o seu rebanho. E vemos isso de modo eminente quando olhamos para a história e vemos Davi. Quando vemos talvez a passagem mais conhecida de Davi, isso as crianças da catequese sabem de trás para frente, Davi e Golias. Vemos que Davi tinha dois elementos. O cajado, que é quase a marca do pastor, e uma funda. Vamos traduzir para as crianças, bom, pelo menos os mais antigos vão saber. É como se fosse um estilingue versão antiga. E para que tinha isso? Para defender. E ele mesmo, no capítulo 17 de 1 Samuel, quando vai enfrentar Golias, se dirige a Saul e diz: teu servo cuida do rebanho do pai. Quando vinha um leão, um urso, e toma um carneiro do rebanho, eu o perseguia e o abatia, tirando-lhe a presa da boca. E se eles me atacavam, agarrava-os pela goela e os abatia e os matava. Assim, teu servo abateu os animais. Assim o fará com este, referindo-se a Golias, como se fosse um animal, pois atreveu-se a insultar as fileiras, ou seja, o exército do Deus vivo. Ele, como pastor, eu tenho competência para defender e vou fazê-lo. O pastor tem esta característica.
Mas se tem esta característica de violência para fora, de força para fora para a defesa, para dentro, para com o seu rebanho, a proximidade, o ser companheiro, o ser próximo. E tem características, 4, para ser preciso. Primeiro, tem que conhecer as ovelhas, conhecer o seu rebanho. E assim diz o livro dos Provérbios: com diligência reconhece os aspectos do teu gado e dá atenção ao teu rebanho. Ao mesmo tempo, ele tem que saber se adaptar às necessidades do rebanho. Quando vemos o livro do Gênesis, justamente remontando a esse pensamento pastoril que o povo tinha, aquele que estava à frente sabia: olha, eu não posso ir tanto à frente, caminhar direto, porque, bom, eu tenho o meu gado que está assim, que está assado, tem alguns que são desta forma, eu tenho que cuidar deles. Se eu exigir demais, não vai dar certo. Em outros momentos, não. Agora eu tenho que exigir mais, porque senão começa a não dar frutos e podem adoecer. Tem que ser mais. O pastor, ele sabe quando pode mais e quando pode menos. Também, ele deve aprender a olhar as necessidades das ovelhas e, se necessário, levá-la aos braços. Porque assim apresenta Isaías: como pastor, ele apacenta o seu rebanho, reúne com o seu braço os cordeiros e os leva ao colo, e a ele mesmo tange as ovelhas mães. Se for necessário, ele cuida e porta as ovelhas, sabe cuidar de cada uma, porque cada uma é única. E além do mais, trata todas com amor. Tem todas como membros da sua própria família, como filhos. Quando vemos Davi ser interpelado por Natã diante do seu pecado, ele apresenta diante da história que conta exatamente isso. Tinha aquela ovelha como sua filha. Assim, e por que conta essa história? Porque sabia que isso ia tocar diretamente a Davi, que era pastor, e deveria ser também pastor do povo. O pastor, ele une este misto, a força contra os inimigos e ser carinhoso, exercer a sua paternidade, a sua proximidade diante do seu rebanho. E a sua autoridade é vista e não questionada, porque ela se funda no amor. No amor, na entrega, porque a vida do pastor está diante da sua dedicação ao seu rebanho. Mas entender o que é o pastor não basta. Devemos saber quem é o pastor. Nosso Senhor, Ele mesmo nos responde: Ego eimi hopoimen hokalos. Eu sou o bom pastor. Ele é o pastor, o bom pastor. E assim podemos ouvir no Salmo que nós somos seu povo e seu rebanho. Nos populus eius et oves pasco eius. Ele, como apresenta São João na segunda leitura, é o Cordeiro que é o pastor e que nos conduz a nós, seu rebanho, às fontes das águas vivas. Mas, para que ele nos conduza, tem-se uma exigência que o Senhor mesmo apresenta a nós no Evangelho. Nós temos que aprender a ouvir a sua voz. E por quê? Ouvir a voz daquele que é o pastor.
ouvir a voz da verdade, porque nosso Senhor, Ele quer apacentar. E porque isso, quando vemos a história de Israel, vemos que existiam aqueles que tinham o modelo de pastor, que eram os levitas, ou seja, os sacerdotes do Antigo Testamento, mas também os reis. Cabia a eles conduzir o povo, cabia a eles a conduzir Israel ao caminho da verdade, mas não fizeram. E diante disso, o Senhor mesmo diz: vocês não conduziram o meu povo, o meu rebanho, para onde deviam ir. E por isso, eu os conduzirei. Eu mesmo serei o pastor. E aí entendemos porque nosso Senhor se apresenta assim. Eu sou o bom pastor. É Ele quem conduz as ovelhas e as guia no caminho da verdade. É Ele quem as defende diante dos erros, das enganações, dos falsos deuses. É Ele quem cuida e quem alimenta. Quem olha a ovelha que está forte e aquela que está doente. Aquela que está ferida, cuida e alimenta a cada uma diante da sua necessidade. É Ele o bom pastor. Mas diante disso poderíamos parar e ter um ponto de interrogação diante das nossas cabeças. Mas e os sacerdotes, os padres, os bispos, e os apóstolos, e São Pedro? Não seriam eles também pastores? Nosso Senhor diz: eu sou. E estes? Nosso Senhor mesmo apresentou no último domingo, quando falava a Pedro: vós que ta arniamo, poimaine to probatamo, vós que ta probatamo. Apacenta, Pedro, os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Se é para São Pedro apacentar, como entendemos isso? Pois bem, Santo Agostinho, comentando esta passagem do bom pastor, então nos esclarece. O Senhor, quando começa a apresentar este sentido, se identifica Ele mesmo como a porta. E depois diz: eu sou o bom pastor. Coloca-se e apresenta-se como pastor, aquele que passa pela porta. Mas não é Ele a porta? Como é que Ele vai passar por Ele mesmo? Santo Agostinho responde dizendo: do mesmo modo como Ele conhece por si o Pai, por seu meio Ele conhece o Pai, assim Ele pode por si passar por Ele a porta para apacentar. Mas e nós, sacerdotes, padres e bispos? Santo Agostinho coloca: nós entramos por Ele. Nós que a Ele anunciamos, entramos por Ele no redil. Aquele que é o pastor conhece e sabe quem são aqueles que concederá ser pastores, por serem membros seus. Pedro, os apóstolos, os sacerdotes, estes, nosso Senhor faz com que passem pela porta. No entanto, ao conceder que sejam pastores, não concede, diz Santo Agostinho, que sejam porta. Só Ele é a porta. E depois, ainda assim, enfatiza: o Senhor acrescenta bom a pastor, porque sabe que existem também pastores maus. Existem aqueles que são ladrões, salteadores, ou ao menos mercenários.
poderíamos nos questionar, mas quem são estes? Apesar de Santo Agostinho não responder de modo direto, peguemos um de seus filhos que nos responde. O Papa Leão XIV, ainda como cardeal, falando aos bispos do Peru, diz: o mundo precisa de sacerdotes santos, seja bons pastores, e não de gerentes, de meros mercenários. A formação deve ter como objetivo a santidade, não a competência. Porque poderíamos então dizer: o pastor não é aquele que faz coisas, mas é aquele que é. É a imagem de Cristo para o seu rebanho. O pastor deve defender as ovelhas, ainda que lhe custe a vida. Deve conhecer e se despojar de suas vontades, estar disponível a ajudá-las, ter a força para procurá-las e levá-las em seus ombros. Deve exercer a sua paternidade com todas, porque assim vemos, a primeira leitura, quando os apóstolos vão aos judeus, querem a eles conduzir, vão a todos, porque quando eles rejeitam, eles dizem: bom, vocês não querem, nós estamos aqui para apacentá-los. Pois bem, hoje o Senhor nos manda ir a todos, porque a todos o Senhor quer que seja um só rebanho. Isso faz com que os gentios se alegrem. O modelo de pastor é Cristo, que a todos ia, com todos falava, a todos conduzia com seu amor, cuidando, estendendo a mão, mas também corrigindo. Os pastores, os sacerdotes, aqueles que são configurados pelo sacramento da ordem a Cristo, pastor, ou seja, os padres, bispos, o Senhor deu o chamado para transparecerem a imagem de Cristo para o seu rebanho. É a isso que eles são chamados, não há outra coisa. Mas ao mesmo tempo que o Senhor exige dos pastores, o Senhor também é bem claro. Também exige do rebanho, das ovelhas. Cabe a todos ouvir e obedecer ao pastor. Ouvir palavras, por vezes de ânimo, de força, que levem a impulsionar, mas por vezes, diante das fugas e erros, ouvir as correções, o chamá-las de volta. Pois a missão do pastor não é outra, senão levar todo o rebanho para aquele que é o bom pastor, para Cristo, levar a todas ao céu. É fato que em meio a este tempo, de modo particular, neste domingo, nos voltamos ao Senhor e o contemplamos diante desta imagem, o bom pastor. Mas também, sempre ao seu lado, está aquela que é também nosso modelo, a Virgem Maria, a quem, diante desta devoção, tem também uma imagem anexa, a Divina Pastora, aquela que nos leva sempre para Ele. Em sua imagem, tem-se ela, vestido com roupas pastoris, tendo Cristo em um braço e uma ovelha no outro. Pois ela sempre nos faz ir a este encontro, ao encontro de Cristo. Sejamos dóceis a ela, diante desta condução. Nos deixemos por ela pegar e ser conduzidos, para que ela nos tome no colo
nos leve a Cristo. Ela sempre quer fazer, nos levar sempre ao encontro daquele que é o bom pastor. Que possamos ter esta docilidade, a divina pastora, a nossa doce mãe, e encontrar aquele que quer nos levar à verdadeira vida, o bom pastor. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. No princípio, agora e sempre.